dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Nós agora estamos falando a respeito da escolha de Deus, os princípios, como Deus escolhe alguém, de que forma, com qual objetivo, porque a palavra de Deus vai nos guiar nesta direção da escolha de Deus. Nós vamos ver a nação de Israel sendo escolhida por Deus, porque Deus precisou escolher uma nação, separar uma nação, e pessoas, profetas, sacerdotes, homens e mulheres, Deus escolheu e Deus escolhe também hoje para que possamos estar aqui trazendo a sua palavra. Então nós vamos partir deste princípio. Deus escolhe para que possamos realizar a sua obra. Deus escolhe homens e mulheres que irão guardar a sua palavra no seu coração, irão obedecer a sua voz, irão cumprir os seus mandamentos, as suas instruções, a sua direção, porque são palavras sinônimas. Não vamos apenas nos referir a mandamentos de Deus, mas mandamentos é o mesmo que o ensino de Deus, o caminho do Senhor. Ele é perfeito, o ensino, a direção dada por Deus. É também a mesma coisa que a palavra de Deus. Deus tem um relacionamento conosco através da palavra, o verbo de Deus, Cristo, o Messias, a palavra conosco, Deus conosco. Então Deus escolhe para a palavra, Deus escolhe para dar conhecimento da sua palavra, da sua vontade, para que a sua vontade se cumpra na terra, assim como no céu. Deus escolhe para que homens e mulheres possam levar a mensagem da glória de Deus, do conhecimento de Deus, e para levar ao mundo a palavra de reconciliação com Deus. Deus quer se relacionar com todos os homens e mulheres, pois todos são de Deus, foram criados por Deus e para Deus. E ele então escolhe, Deus confia aos seus escolhidos a mensagem de reconciliação, de restauração de todas as coisas, de restauração da comunhão com Deus. Nós vamos hoje estudar Deuteronômio capítulo 4, mas vamos apenas recapitular que Deus chama Abraão lá das terras que hoje seriam o Iraque, lá da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão lá de uma região mais ao oriente, caminho das Índias, caminho da China, do Extremo Oriente. Deus chama Abraão deste início do Extremo Oriente para que as margens do mar Mediterrâneo, que é chamado na Bíblia de o Grande Mar. Deus chama Abraão para esta terra, a terra que Deus promete dar a Abraão e a sua descendência. Nós entendemos que essa escolha de Deus, chamado de Abraão, é para que a palavra de Deus se posicionasse naquela terra, naquele espaço geográfico escolhido por Deus, para que a partir do mar Mediterrâneo pudesse alcançar o Ocidente, pudesse alcançar a Europa. Em especial, a partir da Europa, o Evangelho então fosse espalhado por toda a terra. Nós já temos aprendido isso, nós já sabemos disso. Abraão foi chamado para uma terra, a princípio ele obedeceu, ele foi pela fé, ele não via, mas ele creu na promessa de Deus. Creu que Deus era fiel e foi dando demonstrações de fé. Deus então escolhe Abraão pela fé. Nós já aprendemos, já estudamos que sem fé é impossível agradar a Deus e que a nossa meta, a nossa missão é agradar a Deus. E Deus então escolhe aquele que lhe agrada. Deus vai escolher aquele que faz a sua vontade, aquele que lhe obedece. O filho que obedece ao pai. É esse que o pai escolhe. É o filho que lhe serve. Então, quando nós nos propomos pela fé e guardamos no coração a sua palavra para praticar, e Deus conhece o nosso coração, e Deus nos escolhe pelo nosso propósito de ser fiéis a Deus e guardar a sua palavra e praticar, ele então nos batiza com o Espírito Santo. Foi assim desde o princípio, nos dá o seu Espírito, e agora o Espírito está derramado sobre toda a carne, está disponível para toda a carne, para que possamos então colocar em prática o nosso fundamento, o que já está no nosso coração, que Deus já contempla
que é um coração segundo o seu coração, que Deus escolheu Davi por isso, Deus escolheu Abraão pela fé. E aqui nós vamos falar, então, mais um texto, dentre muitos que temos já aqui reservado para estudarmos. Nós vamos então ver a escolha de Deus do povo de Israel em Deuteronômio 4. Então, Abraão já tinha ido para aquela terra. A terra da promessa é a terra do evangelho, é a terra da palavra. É a terra específica, escolhida de Deus para o povo escolhido de Deus, para que guardasse a sua palavra e levasse a partir do Mediterrâneo, a partir de Jerusalém como um centro da terra, e muito bem posicionado estrategicamente numa região que tinha acesso à Europa e também à Ásia, também à África, também aos continentes. E da Europa às Américas, e de Israel para a Rússia, ou para a China, ou para o Egito e para a África. Então, a estratégia de Deus é escolher um povo, escolher uma terra, colocar este povo nesta terra, e dali essa palavra será expandida por todo mundo, para que a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus, venha a encher toda a terra. Isso acontece lá em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, que está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, e dali, revestidos de poder, os apóstolos saem por todo o mundo. Então Deus já escolhe Abraão para que os apóstolos pudessem um dia sair por todo o mundo, anunciando o evangelho, a glória de Deus, a palavra de Cristo. E aqui o povo de Israel, nesse momento que nós estaremos lendo, é um momento bem posterior ao de Abraão, que é bem no início. O povo, então, tem uma nova experiência. Mais um fato é marcante na história do povo escolhido de Deus, para que ele possa sair agora do Egito. Isso vai ser fixado na memória, nas celebrações, na palavra de Deus, vai estar aqui registrado na Torá, que nós estaremos agora estudando, um novo momento de retorno a essa terra da promessa, a terra da palavra, a terra do evangelho, a terra do Espírito Santo, a terra do derramamento do Espírito Santo, como profetizou Joel. De Sião, então, sairá ali a palavra de Deus. Do Monte Sião em Jerusalém, de Jerusalém sairá a lei do Senhor para agora, para toda a terra. Então o povo de Israel foi para o Egito, mas ele precisava voltar à terra prometida, voltar ao primeiro amor, voltar ao início. Era preciso que houvesse esse reavivamento, é preciso que haja esse reavivamento para que a palavra de Deus continue marchando por toda a terra, o conhecimento da glória de Deus. Então vamos aqui estudar, já colocamos estes fundamentos da saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, mais do centro ali da Ásia, na região onde hoje é o Iraque, indo para a região ali de Jerusalém, de Israel atual, onde está situada as margens do mar Mediterrâneo, que é o ponto estratégico de Deus, ponto central para que o evangelho fosse levado a todo mundo. O povo sai dessa terra devido à fome, à seca, e vai para o Egito ali, é escravizado. Então é preciso que Deus trabalhe novamente para que esse povo então retorne à terra prometida, e a história da glória de Deus, a história da salvação continue, quando Israel sai do Egito e vai para agora a terra da promessa. E o povo de Israel vai dar agora ênfase a essa história que é conhecida, porque a história de Abraão já está um pouco passada, é um pouco antiga, eles não têm tanto acesso, não têm acesso às escrituras, ao conhecimento da vida de Abraão, e ainda não entendem todo o sentido do que está acontecendo. Eles também precisam andar pela fé, eles precisam ouvir a ordem de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a instrução de Deus, e precisam obedecer para ir aonde Deus está mandando. Posteriormente, é claro, eles vão compreender todo o sentido, toda a história, tudo o que está acontecendo. Então vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 29, nós vamos estudar esse chamado de Israel para a terra da promessa, que é a terra da obediência à palavra de Deus, é a terra
da revelação do Evangelho, de Cristo, é a terra da obra de Deus sobre a terra. Esta é a terra prometida, é a terra de Deus, é a terra santa. E Deus então tem que escolher pessoas para manter esta palavra. Por isso que Deus nos escolhe hoje, nos batiza com o Espírito Santo, nos separa para que possamos continuar levando esta palavra a todas as nações, porque esse evangelho será pregado em todo o mundo, em toda a terra, e então virá o fim. E o Espírito Santo está zelando por esta palavra, quando ele nos chama, quando ele nos toma, nos envolve, ele está zelando pelo cumprimento dessa palavra, porque ele também se alegra, o Espírito Santo, com a glória de Deus em glorificar o nome do Senhor. Então vamos começar aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, que diz assim: Então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este buscar a Deus é um reavivamento pela unção do Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo trabalhando na vida do povo para que o povo se reanime a buscar a Deus. Então dali, da terra de servidão, da escravidão, onde o povo foi lançado e seria lançado, a palavra de Deus aqui em Deuteronômio está dizendo que o povo seria lançado outras vezes, não só aquela do Egito, mas em outros momentos também estaria passando por uma situação difícil de ser perseguido, alguns mortos, e o povo estar sendo mais uma vez escravizado, perecendo e ficando poucas pessoas entre o povo escolhido de Deus. Então realmente vai confirmar a palavra de Deus quando ela diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É como está aqui nesse texto, porque poucos vão ter um coração pronto a obedecer a Deus. Muitos vão se desviar para os seus próprios interesses, para a idolatria, para a avareza, para a carne, para o seu próprio ventre, para fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, buscando a glória dos homens e não a glória de Deus. Então muitos vão se desviar do projeto, da vontade de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e guardar a sua palavra e obedecer e buscar a glória de Deus acima de tudo. Poucos é que irão ser refinados, poucos é que vão passar por essa peneira de Deus, poucos é que irão perseverar e permanecer com o coração fiel. Poucos vão ser aqui escolhidos para continuar este processo de levar a palavra de Deus a toda a terra. Isso é um momento de escolha de Deus aos corações sinceros, retos, tementes a Deus, que tremem diante da palavra de Deus, que amam a Deus e querem ver a glória de Deus sobre a terra, querem obedecer a Deus, têm esse propósito de coração firmado. Então, a estes Deus renova, Deus dá o Espírito Santo. É Ele que vai mover do céu para a terra, para que então esse povo possa buscar ao Senhor e o achar. Este achar, este buscar e achar é um relacionamento com o Espírito Santo. Você ora, Deus responde, Deus te batiza com o Espírito Santo. Nesse momento você o encontra. Você tem um encontro com Deus através do Espírito Santo. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. É aí que você recebe o batismo com o Espírito Santo. Nós já temos aqui falado como receber o batismo com o Espírito Santo, desejando de todo o coração e de toda a alma viver conforme a palavra de Deus, glorificar a Deus, dar glória a Deus, através da obediência à palavra de Deus, do testemunho da palavra de Deus, dizer que vale a pena obedecer a Deus, que é melhor obedecer a Deus do que a qualquer outra coisa nessa terra, que Deus tem mais, Deus é mais, Deus tem mais para dar, Deus é o dono de tudo, nós não somos nada sem Deus, então nós precisamos honrar, glorificar e obedecer a Deus, porque o mundo passa, sua concupiscência passa, o mundo é vaidade, as riquezas do mundo passam, os ladrões roubam, a traça corrói, e nós vemos que
um dia tudo passará. Este mundo está reservado para o fogo. Então vale a pena servir a Deus, porque aquele que obedece à palavra de Deus vive eternamente. As coisas de Deus são eternas. Então nós, prudentemente, com alegria, servimos ao Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Então o coração busca a Deus, buscará o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Achar a Deus é ter um encontro prático, real, de vida com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos vivifica, Ele que nos traz a vida novamente, Ele nos ressuscita. Nosso corpo, nossa alma estava morta nos pecados, pelos pecados da humanidade, pelos pecados lá de Gênesis, lá do princípio. E agora o Espírito nos revivifica, nos faz nova criatura, nos faz surgir como um novo homem, nova mulher, agora criados pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Versículo 30 diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então, esse é um sinal de vida. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, nós voltamos a ouvir a voz de Deus. Deus que criou o homem para estar com ele diariamente ali no Jardim do Éden, e Deus visitava o homem, conversava com o homem e com a mulher, ele agora volta a falar conosco através do Espírito. É o Espírito que reata essa comunhão com os céus. O Espírito de Deus em nós nos liga novamente a Deus, aos céus. Nós ouvimos a sua voz. Te virarás para o Senhor teu Deus. Então buscarás, te virarás para o Senhor teu Deus. Vai pensar em Deus, vai buscar a Deus, vai orar, vai clamar, vai, Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero ver a tua glória. Vai haver uma renovação de propósito, de servir a Deus, de amar a Deus. Então Deus responderá e ouvirás a sua voz. Você será batizado com o Espírito Santo, porque você vai ouvir a voz de Deus de que forma? Através do Espírito Santo falando com você. Essa é a provisão de Deus. O que Jesus prometeu? Que ele iria para o céu, mas não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo é que nós ouvimos a voz de Deus. Essa aqui é uma palavra profética. Você precisa ter estudado as lições anteriores, ouvido a palavra de Deus, no que nós falamos anteriormente, para você entender isso. Essa religação pelo Espírito Santo, conforme Ezequiel profetizou e João reforçou, que aspergirei sobre vós água pura, então vocês serão purificados do pecado, do passado, do pecado original, das memórias, do que aconteceu antes, vocês serão perdoados. E vos darei um novo coração, um coração circuncidado, quer dizer, um coração agora para Deus, dominado agora para compreender, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, e vos darei um novo espírito. E João disse, olha, Jesus é esse que dá o novo espírito. Jesus é este, o Messias da promessa, da restauração do povo de Israel, do batismo com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que nós temos aqui em Deuteronômio 4, que nós estamos acompanhando, vamos ver aqui à frente. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver aqui em Deuteronômio 4 o que é que significa também ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então, prosseguindo, versículo 31 diz assim: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então, aquele concerto da palavra, de ser o povo da palavra, o povo que vai guardar a palavra, vai ter a bênção da presença de Deus, para que esse povo aprenda a palavra, pratique a palavra e receba o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para levar a palavra a toda a terra, virá sobre vós o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Então, este concerto foi feito com os pais,
desde Abraão, Isaac, Jacó, e Deus é fiel. Deus não vai mudar. Deus não vai desamparar o povo de Israel. Deus vai renovar. Deus vai restaurar. Virá sim sobre Israel, tanto que a palavra de Deus, o batismo com o Espírito Santo, saíram de Jerusalém através de Jesus Cristo, dos apóstolos, porque Deus é fiel, não desamparou, não esqueceu, mas cumpriu a promessa. Foi em Jerusalém. A sede da igreja, o princípio da igreja, da obra de Deus, é Jerusalém, porque Deus é o mesmo, e Deus não desamparou, nem destruiu, e nunca se esquecerá do seu povo de Israel. É isso que o Espírito Santo traz para nós, que para esta restauração da palavra, do entendimento da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, de toda a vontade de Deus, nós temos que ser também restaurados a esta visão do conserto de Deus com o povo de Israel. Por isso estamos aqui estudando Deuteronômio 4, que Deus é um Deus misericordioso. Quando nós falamos sobre a multidão das misericórdias de Deus, que Deus é misericordioso, é porque Deus ama nos ver vivendo, Deus ama a nossa vida, Deus tem misericórdia, Deus quer que nós vivamos eternamente. Deus é o Deus da vida, Deus que sustenta a vida. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus ama a vida. Surge a vida e Deus ama a vida, Deus cuida da vida. Onde há vida, há Deus. A vida é a luz dos homens, a vida veio pela palavra de Deus. Deus ama a vida. A palavra de Deus vai trabalhar, vai lutar. O trabalho de Deus é em favor da vida, da nossa vida, da vida humana na terra. Então Deus quer um povo que seja fiel, que dê fruto, que faça sua obra, que leve a sua palavra e o conhecimento de Deus a toda a terra, a toda a vida. Deus quer que todos tenham acesso à árvore, é o fruto da árvore da vida, a vida eterna, para viverem eternamente. Isso é a vontade de Deus, que todos vivam eternamente com Ele, que sejam a alegria do Senhor. Nós temos alegria no Senhor, e o Senhor tem alegria na nossa vida quando o amamos, quando obedecemos, quando glorificamos o seu nome e praticamos e obedecemos a sua voz, a sua palavra. Versículo 32. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Então nós estamos aqui falando que vamos aqui encontrar em Deuteronômio 4 uma revelação sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos Deus falando com o povo do meio do fogo e ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 4 está falando sobre uma renovação, um reencontro com Deus, uma reconciliação com Deus. Está falando o mesmo que João Batista falou, o mesmo que Ezequiel falou, o mesmo que Joel falou, a respeito de ouvirmos a voz de Deus, recebermos os dons espirituais, Deus falar conosco. É sinal da restauração, é muita alegria podermos ouvir o mandamento de Deus, Deus falando conosco. Mesmo lá em Samuel é dito que naquele tempo a palavra de Deus era de grande valia, o povo sentia até falta de ouvir a palavra de Deus, de Deus se comunicar com o povo. Isso é um grande sinal, é um sinal do amor de Deus, é um sinal do cuidado de Deus com o seu povo. Saber que Deus está aqui, que Deus está falando conosco, Deus está nos visitando, Deus nos visita através do Espírito Santo, da sua palavra. E João Batista disse que nós seríamos batizados, Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aqui diz que a palavra de Deus foi pronunciada, Deus falou lá no Monte Sinai, do meio do fogo. Então, o povo de Israel via os trovões, os relâmpagos, ouvia a voz e via o fogo. O monte estava ardendo em fogo. E dali Deus falou do meio do fogo. E Moisés recebeu a palavra de Deus.
É uma prova de que os céus estão buscando a terra, estão buscando seus escolhidos na terra para receberem esta palavra e para guardarem, para levarem para o restante do mundo. Você foi escolhido para levar ao mundo todo o conhecimento da glória de Deus. E Deus fala pelo Espírito Santo e Deus fala do meio do fogo. Então, quando João Batista diz: vós sereis batizados, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, quer dizer que ele vai estar falando conosco. E a experiência que eu tive muito particular foi de ver uma bola de fogo, como um cometa. Aquela bola que vem do céu, vinha entre planetas. Eu conseguia ver planetas, brilho de estrelas. Eu via a imensidão do céu, deste céu que está sobre nós. Eu via vindo em minha direção, vinha lá do mais alto céu, um cometa, uma bola de fogo, uma pedra ardente em fogo, e ela vinha na minha direção. E quando ela vinha na minha direção, alguma coisa vinha subindo do meu ventre, vinha passando ali pelo meu estômago, vinha subindo, subindo, e a bola de fogo se aproximando de mim. E foi simultâneo. No que a bola de fogo se chocou com o meu rosto, saiu da minha boca várias línguas, e eu falei de 10 horas da noite de um dia até as 4 horas da tarde de outro dia, inúmeras línguas diferentes. Então, Deus que fala, um Deus que fala todas as línguas e fala do fogo. Então, veio o fogo e as línguas, a voz de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, um fogo do céu. Então, este cometa, esta bola de fogo, veio simbolizando uma ligação com o céu, veio do mais alto céu. Deus permitiu que eu visse ela começando a vir, ela veio do espaço, ela veio lá do alto, veio da glória de Deus, veio do trono de Deus, veio das mãos de Jesus, que enviou o Espírito Santo. Então ele veio fazendo esta ligação do céu, trazendo até a minha vida, e de dentro de mim fluindo, como diz a palavra, rios de água viva. Então água fluindo, a palavra fluindo como um rio, o Espírito Santo vai falando, vai se derramando, vai falando através de nós como um rio. E a ligação do céu é tão tremenda, vem lá do espaço sideral, vem em forma de fogo. É isso que está aqui. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Então, o mesmo Deus que falou lá com Israel, no Monte Sinai, lá no deserto, falou com Moisés, e o povo ouvia as vozes, o povo via o fogo, todo o monte ardia em fogo. Este mesmo Deus mandou do céu o seu fogo, o Espírito Santo veio em forma de um cometa, incandescente como fogo, e veio até a minha vida, trazendo esta palavra, trazendo o que está exatamente aqui, Deuteronômio 4:33. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus, falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. É verdade, eu ouvi e tenho ouvido constantemente Deus falando comigo e falando do meio do fogo e fluindo como um rio, o Espírito Santo de Deus. Versículo 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Então, realmente, o nosso Deus, ele vem com o poder do batismo com o Espírito Santo, vem a nós nos tomar deste mundo, do Egito, desta terra, e nos dá sinais, maravilhas, provas. Deus vem habitar conosco para que possamos segui-lo, obedecê-lo, guardar a sua palavra. O princípio não são os sinais. O princípio é a fé.
E Jesus nos ensina exatamente o que está aqui. Se creres, tu verás a glória de Deus. Então Deus vai te dar a palavra, você vai amar esta palavra. Se você ama a palavra, se você amar, que é o que agrada a Deus, é o amor, é amar a sua palavra, é amar a Deus sobre todas as coisas, este amor vai te levar a desejar com toda a tua alma, com todo o teu coração, conforme nós já lemos aqui também em Deuteronômio 4, vai te levar a desejar obedecer esta palavra, cumprir esta palavra. Você desejará ver a glória de Deus acima de todas as coisas. E a glória de Deus é ver o seu nome louvado, respeitado, honrado, cultuado, glorificado. Então você vai querer ver a palavra de Deus sendo pregada, sendo ouvida e sendo obedecida. Você vai ser o primeiro a querer ser o exemplo da glória de Deus e buscar a glória de Deus. Então isso é o crer. Se creres, vai obedecer. Se creres, vai guardar. Eu creio na palavra de Deus, eu vou andar nessa palavra, porque eu creio nessa palavra, não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vou entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita e vou seguir, porque eu creio nessa palavra. Essa palavra é fiel, é pura, é refinada. Eu amo a tua lei, Senhor, eu amo a tua palavra. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é tudo, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida eterna, a palavra de Deus é proteção. Então, de tal forma vai estar presente em toda a sua mente, todo o seu coração, que Deus vai se agradar de ti, Deus vai te escolher. Então, se creres desta forma, não só confessando com a língua, mas crendo no coração, e essa palavra crer no coração, guardar no coração, é muito forte. É realmente total, é a estrada real da entrega absoluta. É algo tremendo, é algo que realmente toma o seu coração. E Deus contempla o coração. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, crer de coração, crer e guardar no coração é algo extremo, é algo que Deus contempla. Aí Deus escolhe, como fez com Davi, um homem que Deus viu o seu coração. Samuel disse, nós estamos olhando aqui a aparência, estamos nos deixando levar pela altura, pela forma física, mas Deus escolhe pelo coração, um coração contrito, coração que treme diante da sua palavra, um coração pronto para guardar a sua palavra, para obedecer a sua palavra, para ensinar a sua palavra. É esse que Deus vai escolher, quem vai fazer esta obra. Este é o escolhido de Deus. Então, quem crer, se creres, verás a glória de Deus. Então, a manifestação do Espírito Santo, os sinais, as maravilhas. Então foi preciso também que o povo de Israel desse um passo de fé, saísse, deixasse tudo, fosse até o Mar Vermelho para que ele se abrisse. E nós também damos esse passo de fé e o mar se abre e vemos os sinais, as maravilhas, a mão forte, o braço estendido de Deus sobre a nossa vida. Versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, se crermos, nós veremos a glória de Deus, porque Deus quer que nós vejamos a sua glória para que nós conheçamos. Por isso que nós falamos que o passo é fé, o caminho, os passos são fé, graça e obras. E está aqui em Deuteronômio 4. A ti te foi mostrada as obras. Você começou pela fé. O povo de Israel começa pela fé. Deus se agrada da fé. Tendo fé, vem o poder de Deus. Vem o milagre, vem a graça. Nós falamos que a graça é superabundante, que a graça é rica, a graça enriquece. A graça traz contentamento, a graça traz conhecimento, a graça abre o céu para nós, revela o céu. A graça de Deus nos alcança. O Espírito Santo é um dom da graça de Deus. É através da graça. Está no mover da graça o batismo com o Espírito Santo. Está envolvido na graça. No derramamento gracioso de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo no céu, derramou sobre nós o Espírito Santo, que ele prometeu que tudo que ele recebesse no céu, ele nos daria, para que nós já soubéssemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o nosso nome já consta no céu, que nós já somos cidadãos do céu.
que tudo que Jesus recebeu por herança, nós também iremos receber, também fazemos parte. Mas ele já antecipa o penhor antecipado do céu sobre nós, é o Espírito Santo. É ele que nos dá a certeza que já estamos ligados com o céu, que já temos o direito do céu. É o batismo com o Espírito Santo. Então, vem a fé, vem a graça, incluindo o batismo com o Espírito Santo, e em seguida vem o que está aqui no versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Então é mostrado o quê? A ti te foi mostrado o quê? A glória de Deus, as obras de Deus. Então vem as obras. Nós temos uma obra a realizar. O povo de Israel foi escolhido para sair do Egito, para ir para a terra prometida. Porque dali sairia a palavra de Deus para toda a terra. É para que a obra de Deus seja realizada. A palavra de Deus seja comunicada, seja testemunhada. Nós somos chamados aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, cada dia de vida nessa terra é um dia de trabalho. É um dia de glorificarmos a Deus realizando a sua obra. Qual obra? A obra que Deus nos revela, a obra que Deus nos mostra, o caminho do Senhor. Deus trabalha e nós também devemos trabalhar. Ainda não é chegado o nosso descanso. Há um descanso para o povo de Deus. Deus está preparando um descanso, mas ainda não é chegada a hora. É hora de trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. É isso que Deus está querendo mostrar. Queria mostrar para Israel, vocês vão para a terra da promessa. A terra que mana leite e mel. Nós vamos passar o resto da vida sentados, bebendo leite e mel que vai manar da terra? Não, vocês têm um trabalho. Vocês são um povo escolhido para uma obra específica. Uma obra que mais ninguém vai realizar. É um concerto que eu tenho com seu pai, com Abraão, com os seus pais, com Abraão, Isaac e Jacó, com os patriarcas, com Sara, com Rebeca, com também as mulheres, as mães de Israel. Uma obra com o povo de Israel, com seus pais, com a sua família, que eu escolhi e vou manter essa escolha, vou manter este propósito. Vocês levarão esta palavra, o conhecimento da glória de Deus a todas as nações. Por isso eu vos escolhi e coloquei nesta terra. Esta terra é a terra estratégica, é a terra prometida, é a terra certa, é a terra de Deus, para que dali o evangelho, posteriormente em Cristo, na manifestação do Cristo, saísse sendo pregada em todas as nações, a partir do mar Mediterrâneo, a partir dos caminhos ali do mar, dos caminhos de Israel. Lá no versículo 36 está escrito assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então aqui mais uma vez ele retorna à questão do fogo, do batismo com o Espírito Santo e com fogo, do batismo da voz de Deus vir acompanhada no fogo, vir sobre nós, e vem o fogo de Deus, o fogo santo. Deus fala do meio do fogo, Deus falou do meio do fogo, e Deus vem para, desde os céus, fez ouvir a sua voz para te ensinar. Então, para trazer ao povo conhecimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos meditar nessa palavra, precisamos amar essa palavra, aprender esta palavra. Guarda no seu coração esta palavra. Porque Deus tem uma obra neste mundo através da sua palavra. Esta forma que Deus quer que seja feita, através da pregação. É a forma escolhida por Deus. Muitos, de vez em quando, questionam o porquê, mas esta é a vontade de Deus. Falar com o homem, ensinar os seus escolhidos. Separar um povo, o povo de Israel. E este povo, quando quer um reavivamento, em geral, este povo é zeloso pelo estudo, por aprender. Mas o que falta é o batismo com o Espírito Santo. Porque existe um zelo pela letra, pelo estudo. Como se aqui apenas estivesse fazendo
estivéssemos aqui realizando um estudo bíblico, através das nossas próprias conjecturas e ligando, tentando entender a palavra, ligando um versículo ao outro. Seria um grande desespero para a mente humana entender as coisas de Deus. Mas aqui nós acabamos de ler no versículo 36 de Deuteronômio 4, que diz assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Nós somos ensinados por Deus. Nós usamos a Bíblia. A Bíblia é realmente o livro da revelação. Nós aqui usamos esse conteúdo para a palavra de Deus. Mas quem nos faz entender esta palavra, quem liga um versículo a outro, quem nos ensina é Deus. Não é do homem, não é da mente humana, não é uma filosofia, não é uma invenção humana, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. É Ele que nos ensina essa palavra, é Ele que nos revela, é Ele que fala. Ele vem, ensina e depois deixa que eu falo. O Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo também fala conosco. Ele nos ensina e trabalha junto conosco. Nós usamos a nossa memória, nós usamos muito do que nós aprendemos, embora nós já soubéssemos que se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui falando da palavra de Deus da forma que nós estamos falando, com esta confiança de ter aqui apenas a Bíblia aberta e abrindo a nossa boca. Se nós não soubéssemos da companhia do Espírito Santo aqui conosco, nós não entraríamos nesta que seria para o homem uma aventura. Mas com o Espírito Santo é uma realidade, porque ele nos ensina, ele primeiro fala conosco, depois diz: agora abre a sua boca que eu vou te ajudar a pregar, vou te ajudar a ensinar. O próprio ensinador, o próprio mestre conosco aqui falando, ensinando a palavra, nos ajudando. Nós somos cooperadores, nós somos o vaso. E ele é a unção, ele é o óleo dentro do vaso. Ele foi o oleiro, ele fez o vaso, ele conserta o vaso, ele restaura o vaso e ele manda o Espírito Santo para encher o vaso, para a glória de Deus, para aprendermos a palavra de Deus com o Espírito Santo, ensinar e pregar a palavra de Deus também com o Espírito Santo ao nosso lado, dentro de nós, realizando esta obra. Esta obra é de Deus. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Como eu disse, o Espírito Santo vai nos dando experiências que quando eu leio esta palavra, eu sei o que ele está dizendo, porque eu já vivi essa experiência. Eu já tive experiência com fogo, eu já tive experiência com a voz de Deus, Deus fala comigo, Deus veio a mim numa revelação de fogo, o fogo veio do céu, foi derramado sobre a minha vida. Então, quando está dizendo aqui que desde os céus te fez ouvir a sua voz, é verdade, eu já tive essa experiência para te ensinar. Sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, é verdade, Deus já me mostrou o seu grande fogo. E ouviste as suas palavras do meio do fogo, é verdade, Deus tem falado comigo constantemente. Então, é o Espírito Santo que realiza esta obra e nos dá todas as experiências da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando você vai pregar, quando eu abro a minha boca, quando eu leio o texto, ele não está distante de mim, ele está bem próximo. O Espírito Santo vai nos dando experiência real de todos os profetas, de toda a palavra de Deus. Essa palavra vai se cumprindo na nossa vida. Também o ser praticante da palavra é ter experiência com o fogo de Deus, com a voz de Deus, com o Espírito de Deus, com tudo que está na palavra, tudo que Deus também faz na sua vida. Isso é ter experiência, isso é viver a palavra, isso é praticar a palavra de Deus. Então, quando você abre a palavra e vai pregar, você tem autoridade. Por quê? O Espírito Santo já te fez viver esta experiência. Você já conhece, não só de ouvir falar, mas de estar com Deus, de realmente essa palavra se cumprir
na sua vida. E toda a palavra, todas as promessas são para se cumprir em nossa vida. Tudo que Deus prometeu é direito nosso, é nossa herança, realmente se cumpre, é real. Nosso Deus é real, não é um sonho, ele é realidade. Versículo 37. Porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Então aqui foi falado o que está lá em João, o que nós temos estudado aqui. Porquanto amava teus pais. Deus ama aquele que tem a sua palavra e guarda e pratica. Então Deus amou Abraão pela fé. Deus se agradou de Abraão. Quando diz aqui, porquanto amava teus pais, Deus amou Abraão, porque Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Primeiro deixou a sua terra, sua casa, sua parentela, foi para a terra que o Senhor prometeu, foi pela fé. Lá Deus lhe pediu o seu único filho, o filho da herança, o filho da promessa, o filho do milagre. Abraão, pela fé, se propôs a oferecer o seu filho, crendo na ressurreição do filho, crendo na provisão de Deus, crendo que Deus daria solução. Deus se agradou então de Abraão, Deus amou. Quando Deus ama, Deus se agrada, Deus escolhe. Então, desta forma, diz aqui a palavra, porquanto amava teus pais, Abraão, posteriormente Isaac, depois Jacó, os pais, os patriarcas, e escolhera a sua semente. Então Deus não só amou, se agradou, como escolheu. Escolheu ele e a sua semente. Você vai me honrar. Eu vou te dar a minha palavra, eu vou te dar a minha revelação e você vai cumprir. Você vai ensinar aos seus filhos. Você vai guardar, vai zelar pela minha palavra. Você vai honrar a minha palavra. Você, através de você e da sua semente, essa palavra sairá para toda a terra. Em Cristo isso se cumpre. No derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, se cumpre essa promessa. Escolhidos para levar a palavra de Deus para toda a terra. Então há uma ligação total entre a Torá, entre Deuteronômio e Atos dos Apóstolos. E Cristo está aqui, está continuando, está revelado. É o mesmo Deus, é a mesma obra. É esta palavra de Jerusalém, de Sião. Esta palavra está indo agora do Egito para Jerusalém, para Israel, para Sião. Veio do Iraque, veio para a terra de Israel, saiu da terra de Israel, foi para o Egito, mas Deus restaurou com mão forte, trouxe de volta a palavra para Jerusalém. Ali veio Cristo e houve o derramamento do Espírito Santo. Com esse poder do Espírito Santo, esta palavra saiu por toda a terra. Mensageiros do Senhor, pés benditos, pés formosos, que pregaram, que pregam até agora, que estamos aqui pregando este evangelho a toda criatura. Essa é a vontade do Espírito Santo, este é o trabalho, é a obra de Deus. E o povo escolhido de Deus é escolhido para uma obra específica. Porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois dele. Jesus, Pedro, Tiago, João, eu, você, nós, a igreja, os profetas, Isaías, Davi, todos nós escolheram a sua semente depois deles, filhos na fé de Abraão, que vão obedecer a palavra de Deus, vão glorificar a Deus, vão honrar a Deus sobre toda a terra. A glória de Deus chegará a toda a terra através do povo escolhido de Deus. E te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti
gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Então, essa é a promessa de Deus, de ter um povo escolhido para pregar a sua palavra, para guardar a sua palavra, para glorificar a Deus através do testemunho desta palavra, para dizer que Deus tem palavra de vida, para dizer que Deus ama o homem, Deus ama a mulher a quem Ele criou, e que Deus quer falar contigo, Deus quer ter amizade contigo, Deus quer te ter de volta ao lar, como o filho pródigo que retorna à casa do pai. Deus quer estar com você, Deus quer também falar com você do meio do fogo, da glória de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e Ele vai falar contigo, vai te dar palavras de salvação, palavras de eternidade, de vida. Basta que você guarde a sua palavra, pratique, obedeça a sua palavra, para que você receba esta promessa de Deus. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, que nós possamos amar a Deus, honrar a Deus, reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor sustenta a nossa vida, só o Senhor sustenta a tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Criador, Ele é o teu Salvador. Então você terá temor a Deus e vai guardar a sua palavra, guardarás os seus estatutos. E existe uma promessa de bênção. Todas as vezes que nós vamos ler aqui, separamos diversos versículos, sempre haverá uma promessa de bênção acompanhando a obediência, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti. É uma teologia da bênção de Deus para aqueles que o obedecem, aqueles que guardam a sua palavra. Virá esta palavra de bênção sobre você e sobre a sua casa, sobre os escolhidos de Deus, sobre o povo de Deus. Vida abençoada, vida longa, prolongarás os teus dias. A bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Basta que você guarde a palavra de Deus, ame a Deus e ame a glória de Deus. Ame ensinar a palavra de Deus e ame ver outras pessoas também com este propósito renovado de glorificar a Deus através da obediência à sua palavra. Quando Deus falar, você obedece e assim você esmaga a cabeça da serpente que queria que você fosse para outra árvore, para outro fruto, mas você diz: só o Senhor obedecerei, porque só Ele tem a palavra da vida eterna, da árvore da vida. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também toda a sua família e a sua casa.